Louvado seja o Senhor nosso Deus. Como é bom adorar o Senhor, o nosso Salvador. Antes de nós iniciarmos esse texto que eu quero compartilhar com você, quero te dar um recado especial. Queridos irmãos, nesse tempo em que muitos cultos estão sendo prestados online e muitos pregadores estão na internet, quero que você preste atenção. Você pode ouvir e deve ouvir mensagens, mas saiba que o referencial para todas as mensagens é a palavra de Deus. Sempre que um pregador trazer algo novo fora da palavra de Deus, ela nos ensina a considerar isso como amaldiçoado, não coisa do Senhor. Portanto, os pregadores que pregam a palavra do Senhor nunca trarão uma novidade, nunca trarão algo novo que ninguém pregou, porque tudo sobre a mensagem de Cristo Jesus já foi compartilhada um dia por um ou outro pregador. Portanto, sempre esteja atento, a palavra do Senhor é o nosso referencial. Vamos a ela neste momento? E você pode pegar uma caneta, um papel para fazer as suas anotações. Lembre-se que quando você anota, você aprende mais, fica mais vivo na sua mente e desce até o seu coração para que Deus vai trabalhando em nós a palavra dele. Eu vou te dar um tempo para você pegar uma caneta, um papel e fazer as suas anotações. Anote aí em primeiro lugar o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler hoje o texto de Lucas, capítulo 18, do 9 até o 14. Vamos ler juntos esse texto da palavra do nosso Deus? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Amado Deus, nosso Senhor e Salvador, nosso Pai bendito que deixou a palavra do Senhor escrita para que nós pudéssemos conhecer o Senhor mais e mais e conhecer os seus planos. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por essa oportunidade. Deus, fale aos nossos corações através do texto que acabamos de ler, que nós possamos estar, Pai, preparados através do seu Espírito Santo para receber a boa palavra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele contou 40 parábolas. Há quem diga que ele contou 42 parábolas, pois consideram 2 passagens bíblicas também como parábola. Nós vamos ficar com as 40, que são mais aceitas por aqueles que são estudiosos da palavra do Senhor. Parábola significa comparação. É lançar 2 coisas semelhantes uma contra a outra. Hoje eu quero contar para vocês a história de 2 homens. Essa história está descrita em uma das parábolas de Jesus. Com as parábolas, Jesus trazia para a linguagem comum os mistérios do reino de Deus. É uma história muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempo de incerteza, estamos vivendo tempos também de potência, tempos que nós precisamos ser humildes para lidar com as situações. E olhando para essa história que o nosso mestre contou, nós vamos nos identificar nessa história. Esse é o desafio para nós hoje. Eu quero falar sobre o tema: quem somos nós?
Em primeiro lugar, tem dois personagens. Jesus conta a história desses homens, duas pessoas com o mesmo propósito. Eles estavam subindo ao templo para orar. Você encontra isso no verso 10 do texto que nós lemos. Um era fariseu, eram os religiosos, piedosos da época de Jesus, zelosos pela lei de Deus e observadores minuciosos das práticas da sua religião, como jejuar e dar o dízimo da sua renda. Este homem, ele era ainda mais zeloso do que um fariseu comum, porque o texto afirma que ele jejuava pelo menos 2 vezes por semana, sendo que a lei obrigava um religioso, um fariseu, a jejuar pelo menos 1 vez por ano. Então este homem, ele era mais zeloso ainda, ele era criterioso ao servir a sua religião. Trazendo para os nossos dias, era um homem, membro de uma comunidade, alguém que era dizimista fiel, alguém que exercia os seus dons e talentos ali na sua comunidade, alguém que cantava num coral, alguém que estava à disposição nas campanhas de jejum e oração, e tudo o que pediam para ele, ele estava disposto a fazer. Já o outro era um publicano. E agora nós vemos uma diferença grande, porque o publicano era um homem de má fama, era um homem que não era aceito pela sociedade, porque era um cobrador de impostos. Quando a Bíblia relata sobre um publicano, ela o coloca ao lado sempre de pecadores e também de meretrizes. Trazendo para o dia de hoje, era como um político ficha suja, alguém que caiu na Lava Jato, quem sabe, ou quem sabe um ladrão, ou um homem que trafica drogas, um traficante que destrói famílias para ter dinheiro, para ter recurso. Assim era visto um publicano. Um publicano não era alguém que vivia amado pela sociedade, pelo contrário, ele vivia à margem da sociedade, não era aceito, era criticado, era desprezado. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Com qual deles nós nos identificamos? Quem nós somos nessa história? Nós somos aqueles que cumprem todas as regras religiosas ou nós somos, quem sabe, alguém que está à margem da sociedade? Nós precisamos responder isso. Eles fazem 2 orações, percebam. Vamos primeiro ver a oração do fariseu. Primeiro, a posição. O texto diz que ele estava em pé. Era de se esperar que um fariseu estava em pé e próximo do altar. Ele queria o melhor lugar, ele queria chamar a atenção, ele queria estar no lugar de destaque. Ele estava no templo para chamar a atenção de todos. Observe que nessa oração também a direção da oração. O texto diz que ele fala de si para si mesmo. Apenas uma vez ele dirige-se a Deus. Mas ele fala de si para si mesmo, estava reafirmando a sua qualidade ou seu próprio coração. O que ele sentia, ele colocava nas palavras. O conteúdo da oração deste homem trata de um autoelogio. Nenhuma confissão de pecado, nenhuma falha sendo confessada naquele momento. Este homem se sentia acima das outras pessoas. Ele começa a se comparar, mas é interessante que ele não se compara com grandes homens da história. Ele poderia ter se comparado com Moisés, com Abraão, com Davi, mas ele não faz isso. O texto afirma que ele escolhe as piores reputações para se comparar. Ele diz, olha, ainda bem que eu não sou um ladrão, um injusto, um adúltero. E ele aponta o dedo para dizer também, ainda bem que eu não sou como este publicano. Mas observe a oração do publicano. O publicano tem também a sua posição, ele também está em pé. Possivelmente longe do altar, ele não era digno de estar perto do altar. Ele chega até o templo e fica longe ali em pé também fazendo a sua oração. Com os olhos baixos, ele tem vergonha de olhar para Deus. Ele sabe que ele é pecador. E o texto diz que ele bate no peito como alguém que está em penitência. E ele diz, olha, eu estou desesperado, eu tenho uma vida fora dos caminhos do Senhor.
mas perceba a direção dessa oração. O texto afirma que ele ora, ó Deus. A oração é para Deus, era direcionada a Deus. Ele está reconhecendo quem ele era, um homem falho. Ele não fala dos seus méritos, porque ele não reconhece nele mérito. Ele simplesmente clama pela misericórdia do Senhor. Mas veja o conteúdo da oração deste publicano. Ele dizia, como em algumas versões da palavra, como essa que nós lemos, ser propício. Vem de propiciatório, onde era expiado os pecados no lugar santíssimo. Ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador, eu sou frágil, eu sou alguém que não merece. Eu chego até a sua casa, mas eu não chego perto do altar, porque eu sei que eu sou pecador. Ele clama pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me fez lembrar agora de um texto da palavra do Senhor que está em Isaías 6 e o verso 5. Diz assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Ele se autodenominava como pecador, como miserável. A pergunta que eu faço a você e a mim, com qual dessas orações nós nos identificamos? Como nós temos orado? No texto que lemos, há dois personagens. Também eles tinham o mesmo propósito, eles estavam indo ao templo para orar. Eles oraram e nós vimos as duas orações desses dois personagens. Também o texto relata dois resultados dessas orações que eu quero compartilhar com vocês agora. Um foi justificado, ou seja, tornou-se justo, o outro não. Pela aparência, nós poderíamos dizer que o fariseu tinha tudo para ser justificado. Afinal de contas, nós podemos observar grandes qualidades desejáveis no fariseu. Ele era um homem religioso, ele era um homem que cumpria com as suas obrigações religiosas, ele era um homem que ia além, porque ao invés de jejuar apenas uma vez por ano, como dizia a lei, ele jejuava 2 vezes por semana, ele cumpria suas obrigações, trazendo para o dia de hoje, ele era um homem que nós, ao olharmos, diríamos, é um homem temente a Deus, ele não falta aos cultos, ele está presente em todas, ele é bom de serviço, ele é atuante no reino de Deus. Ao olharmos para o publicano, nós podemos ver coisas diferentes, porque nós podemos dizer à primeira vista que este homem não tinha nada de bom. Imagine alguém no dia de hoje que não cumpre as suas funções, é alguém que está à margem da sociedade, como eu disse anteriormente. Imagine como alguém que foi pego pela polícia, ele está no inquérito policial, ele está sendo condenado por erros que cometeu. Esse publicano era esse tipo de pessoa. Mas observe que o nosso Deus, ele não olha as aparências, o nosso Deus olha um coração rendido a Ele. Um coração que está contrito, voltado para o Senhor, apesar da sua condição de pecador. Bom seria se toda a religiosidade, ou seja, essa forma de fazer as coisas viesse junto, acompanhada a um coração piedoso, mas não era o caso daquele fariseu. É interessante que o fariseu faltava piedade, faltava um coração, e aquele publicano faltava as obras, precisava juntar as duas coisas, mas o que Jesus levou em consideração foi o coração arrependido. Observe que um coração arrependido muda a forma da pessoa. Alguém que se rende ao Senhor começa a trabalhar na obra do Senhor, começa a ser fiel ao Senhor. Mas aquele que a partir da sua capacidade ou do que ele acha que ele pode, dificilmente rende o coração a Deus. O verso 14 diz que esse fariseu não foi justificado,
Porque o fariseu não precisava de Deus, ele era suficiente, ele se bastava, ele conhecia tudo, ele sabia da Bíblia, ele lia de cabo a rabo, é assim que nós dizemos hoje. Ele era alguém que citava os versículos, mas o seu coração não estava rendido ao Deus que ele professava. Já o publicano, apesar de todos os seus erros, apesar que era um homem à margem da sociedade, apesar que era um homem odiado porque era um cobrador de impostos, apesar de que ele andava com os ladrões, com as meretrizes, mas naquele momento o coração dele estava rendido e arrependido dos pecados que ele havia cometido. O texto afirma que ele clama por misericórdia. Querido irmão, querida irmã, você que me assiste neste momento, se aí onde você está, o seu coração está rendido ao Senhor, você encontra misericórdia. Mas se você está sentado na sua sala e dizendo assim, eu sou capaz de todas as coisas, eu sou autossuficiente, segundo esse texto, você pode não ser justificado pelo Deus bondoso. Por isso, queridos, se o publicano, apesar de toda a sua vergonha, ele teve a atitude certa e alcançou misericórdia. Ele foi justificado porque Deus não despreza um coração contrito. É assim que diz Salmo 51, verso 17, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. A grande lição que Jesus agora declara no final dessa parábola é incrível. Observe o que Jesus diz: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quem sabe você está vivendo hoje um momento de humilhação. Quem sabe você está sendo questionado. Quem sabe você está sofrendo com isso, mas saiba de uma coisa. Se o seu coração está voltado para Deus no tempo do Senhor, Ele o exaltará. No tempo do Senhor, a verdade vai aparecer. Fique calmo, continue com o seu coração naquele que conhece, não as formas apenas, mas conhece o conteúdo, aquilo que está lá no fundo do seu coração. E eu faço a terceira pergunta nessa noite. Como está o seu coração hoje? Exaltado ou tem sido humilhado diante de Deus? É interessante que essa parábola ela tinha um destino certo. É para algumas pessoas esse texto e o Senhor está ensinando todos aqueles que estão ali ao seu redor. O verso 9 de Lucas 18 diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Pessoas que confiavam em si mesmas, pessoas que pensam que os outros não têm valor e só ela tem, só ela sabe. Pessoas que tinham um grau de autoconfiança exacerbado. Eles achavam que eram capazes de tudo. Essa parábola de hoje nos ensina muitas coisas. E eu te pergunto mais uma vez, onde você se encontra nessa parábola? Como aquele que estava sendo humilhado ou como alguém que estava se exaltando? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de, pela bondade dEle, rendido ao Senhor, nós temos um coração humilde diante do Senhor. Eu falo a você, seja humilde onde você está, humilde no seu trabalho, humilde na sua família, humilde na igreja que você faz parte, porque no tempo certo o Senhor te exaltará e a glória não será para você, a glória será toda para o Senhor, o nosso Deus. Não deixe nada tirar o seu foco, que é honrar o seu Senhor, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Queridos, eu quero convidar você neste momento a orarmos juntos, a colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, a falar com Deus e dizer: Deus, por favor, ajude-me para que o Senhor encontre em mim um coração como o desse publicano. Quem sabe as obras, quem sabe o modo de fazer as coisas com qualidade,
como o do fariseu, mas o coração daquele publicano. Vamos orar neste momento em nome de Jesus, o nosso Deus. Amado Mestre, Senhor de nossas vidas, nós, Pai, pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes, Pai, que fomos autossuficientes, por todas as vezes que achamos que podemos fazer as coisas. Senhor amado, me vem agora a Tua palavra no livro de Tiago que diz que o homem não deve falar, eu vou fazer isso ou aquilo, mas deve dizer, eu farei se o Senhor permitir. Deus, nos dê um coração humilde diante do Senhor e diante dos homens, para que o Seu nome seja glorificado. Amado Mestre, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, que está no seu lar neste momento. Ajude-os, Pai, a focar no Senhor, a entender, Pai, que no Senhor nós somos vitoriosos, não nessa terra diante dos homens, mas sim diante do Rei dos Reis. Louvado seja o Teu nome, Pai, e que essa palavra fique em nossos corações e que nós possamos colocar em prática o que aprendemos e compartilhar o que o Senhor falou aos nossos ouvidos. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso querido e amado Salvador. Amém, amém. Eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, agora e para todo sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma semana abençoada na presença do Senhor. Que o anjo do Senhor proteja você, os seus familiares, os seus bens e também a sua mente, o seu coração. Seja humilde e o Senhor, no tempo oportuno, o exaltará. Um grande abraço, fiquem com Deus!